Então vamos lá, pessoal. Vamos gravar aqui as questões da lista de sábado, né? Que ficou aí faltando. Então olha só, essa questão 1 aqui é sobre ordem de grandeza. Lá no início da física, antes de cinemática, nós estudamos ordem de grandeza. Não é isso? Então olha só, ao estudar o clima em determinada região do planeta, um grupo de cientistas constatou um decréscimo da temperatura em relação à altitude em certo período de tempo. Então observa aqui, ó, esse gráfico. A temperatura está aqui no eixo Y, né? E a altitude é em relação ao eixo X. Na horizontal, altitude. Na vertical, temperatura. Tranquilo? Então olha só, olha o comando aqui da questão. Ó. Com base no gráfico, a ordem de grandeza da razão entre o decréscimo da temperatura e o aumento da altitude corresponde a... Então olha só, ele quer a razão, né? Mas essa razão que a questão pede, ele quer a ordem de grandeza da razão. Então tá aqui, ó. Ele quer a ordem de grandeza de quem? Da razão. A razão entre o decréscimo da temperatura e o aumento da altitude. Se você olhar aqui no gráfico, a temperatura que está no eixo Y está diminuindo. Segue a linha aqui dessas bolinhas, ó, tá vendo? Você vai ver que se você chegar aqui e rebater no eixo Y, rebate aqui, ó, vai bater no menos 50, na última bolinha. Entendeu? Então, na última bolinha que está aqui, se você projetar isso no eixo Y, você vai ver que bate no menos 50. Então, começa no 20 a temperatura e termina no menos 50. Qual é a variação de temperatura do 20 para o menos 50? Certo? É só fazer de 20 até menos 50, é só pegar o menos 50 e tirar 20. Fica menos 70. Só que a variação é o quê? Em módulo, né? A gente só considera o valor positivo, não pega o valor negativo. Então, de 20 até menos 50 dá quanto? 70. Certo? Então, olha só. A razão, que é uma divisão, que eu vou colocar aqui assim, é uma divisão, do decréscimo da temperatura. A temperatura decresceu 70 graus. Certo isso? Ó, 70 graus. Ó. E a altitude, se você pegar aqui, ela começa, ó, quando a bolinha vermelha está no eixo Y, a altitude está aqui, ó, na mesma direção, ó, é no zero. E qual é a direção da altitude no final dessa bolinha? Aqui, tá mais ou menos aqui no 11.000, ó. Essa daqui, no final, né? E inicial tá aqui. Então toda esse trajeto aqui foi, né, da altitude, que é até 11.000. Então divide pela altitude, que é 11.000 de variação. Tá vendo? Então isso aqui dá quanto? Se você fizer essa continha, vai fazer 70 sobre 11.000, né? Vai dar 0,0063. Então 0,0063. Beleza? Tá, e como eu quero a ordem de grandeza, vamos colocar primeiro em notação científica. Eu vou andar uma vírgula para a direita, 2, 3. Vai ficar 6,3 vezes 10 na menos 3, certo? Isso aqui que eu acabei de fazer não é ordem de grandeza, isso aqui é toda a notação científica, que é o valor, um número qualquer aqui, multiplicado pela potência de 10. A ordem de grandeza pedida na questão é só a potência de 10. E aí tem uma regra na física, de que quando esse número que vem na frente, multiplicando a potência de 10, for um valor, quando esse número for um valor maior do que raiz de 10, então você soma 1 no expoente. Pessoal, raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Tranquilo? Então, se você pegar a raiz de 10 e dividir e tirar a raiz, ó, dá 3,16. Ó. A raiz de 10 é aproximadamente 3,16. E o que diz a teoria, Luan? A teoria diz, lá nos livros e videoaulas, que se esse valor que está aqui na frente, multiplicando a potência de 10, se esse valor for maior do que a raiz de 10, for maior ou igual a raiz de 10,
Então você soma 1 no expoente. A minha pergunta é: 6,3 é maior do que a raiz de 10? É claro que é. Então a ordem de grandeza é pegar 10 na menos 3 e somar 1. Isso aqui dá quanto? Ó, dá 10 na menos 2. Tranquilo? Então, pô, tranquilão, ó. Eu vou aqui e marco a letra D de Dinamarca. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir aqui, ó. Deixa eu continuar. Bom, essas questões que eu estou fazendo aqui do início, elas caíram no CFO CBMERG. Então, é válido aqui a gente comentar, né? Pode ser que apareça questões bem parecidas com essas. Então, olha só. Considere os retângulos congruentes abaixo, graduados com a mesma escala, e os 4 polígonos destacados, 1, 2, 3 e 4. 3 deles têm a mesma área. 3 deles têm a mesma área. E o quarto não tem. Tá? Tem um aí que não tem a mesma área do que os demais. Então, no comando fala assim, ó. O polígono de área diferente é... Pessoal, é claro que aqui, ó, o elaborador deixou em azul porque ele quer só a área em azul. Não é isso? Ele não pintou o azul à toa. Certo? O azul é para chamar a atenção do candidato de que a área pedida é a área destacada em azul. Então, olha só, qual é a base de todas essas figuras aqui? Ele diz que os retângulos são congruentes. Então, cuidado, porque a resposta está no texto. Então, a base de cada um eu vou botar o quê? K. Ah, Luan, mas por que você vai botar a base como K? Ué, porque eu quis. Você pode botar a base como B, como C, você pode dar qualquer letra, X. Tá? Eu tô botando como K porque é uma opção, eu quis colocar assim, tá? E além disso eu não sei qual é o valor, então a gente pode atribuir uma incógnita, tudo bem? Então olha só, a altura desse retângulo aqui primeiro é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Desse trapézio aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um trapézio. Quanto que é a altura daqui da direita? 1, 2, 3, 4. Qual é a altura da esquerda, Luan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos aqui no terceiro, ó. Também um trapézio, ó. Tá vendo? Um trapézio. Então aqui tem 1, 2. 2 de altura aqui. Do comprimento aqui, né? Dessa base menor. E daqui pra cá, Luan, tem quanto? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar, hein? Ó, aqui também é um trapézio, tá? Então vamos continuar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vou colocar um 8 direito, né, Luan? Isso. Um 8 decente. Ó, vamos. 1, 2, 3, 4. Fechou? Calcular a área de cada um. Lembra comigo como é que é a área de um retângulo? No 1 aqui, base vezes altura. Então, pessoal, a área 1 é base que é K vezes altura que é 6. É 6K, ó. A área 2, ó, é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem é a base maior? É óbvio que é essa. É 7. Mais base menor que é 4. Vezes a altura que é K. Opa. E divide por 2. Vamos dividir aqui por 2 aqui. Aê. Se você fizer essa continha aqui, vai ficar 7 com 4 dá 11. 11K dividido por 2. Vamos ver aqui, divide, né, Luan? Isso. Ah, garoto. Ah, garota. Ó, área 3 agora, hein? Área 3. Deixa eu colocar o 3 aqui. Vamos lá. Área 3, de novo, base maior que é 10, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, 10 com 2, né? Base maior é 10, base menor é 2. Altura, Luan, K. E aí a gente vai dividir aqui, ó, juntos por 2, né? Por 2, Luan. Por 2.
Que isso, fala inglês não. Ó, 10 mais 2 dá 12. Dividido por 2, 6. Dá 6K. Tranquilo? Então vamos na última aqui, que é a quarta, né? Vamos ver o que vai dar aqui na quarta. Ó. Base maior é 8. Base menor é 4. A altura... Melhorar esse 4, né? Aí. A altura é K. E da fórmula a gente divide por 2. O que está acompanhando? Ó. E aí, claro que aqui vai dar 12, né, pessoal? Se você fizer essa continha aqui, ó. 8 com 4 dá 12. 12 por 2 dá 6, dá 6K. E aí é o seguinte, ó. Você percebe que a área 1 é 6K. Você percebe que a área 3 é 6K. E você percebe que a área 4 é 6K. A única área que é diferente é qual área aqui? É a área 2. Tranquilo? E aí você responde. O polígono de área diferente é qual polígono? É o polígono 2. Então, letra B é o gabarito. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui para nossa resolução. Bom, uma questão aqui também do CFO, muito boa por sinal. Uma questão que envolve razão e proporção e muito raciocínio lógico também, interpretação de texto. As questões da UERJ são muito boas. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então vamos lá, ó. Vou chegar aqui pro canto. Algumas medicações precisam ser administradas na veia dos pacientes por meio de dispositivos que gotejam, conforme a ilustração a seguir. Admita as seguintes variáveis para um paciente hospitalizado que recebe medicação intravenosa. Então, olha só. Olha as informações aqui, ó. X é o volume total da medicação em mililitros. T é o tempo em horas necessário para que toda a medicação seja administrada. Então, T é o tempo em horas. Y é a taxa de gotejamento em número de gotas por minuto. Beleza? Sabe-se que, para o dispositivo utilizado, 1 mililitro equivale a 25 gotas. Aí ele pede, ó, a taxa de gotejamento em gotas por minuto é... Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Primeiro a gente vai frisar o que ele quer. Deixa eu botar para cá, ó. Primeiro a gente vai olhar o que ele quer. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui fica... Só um minuto. Vamos lá. Ó. Olha só. Olha aqui, ó. A taxa de gotejamento em gotas por minuto. Pessoal, gotas é aquilo que tem volume, né? É aquilo que está em mililitros. Tá? Ele tá falando aqui de gotas. Gotas é volume. Ó, vamos interpretar isso aqui. Gotas é volume. Gotas é volume. Primeiro vamos separar assim. Tá? Depois a gente coloca em gotas por minuto. Primeiro a gente tem que saber que gotas é volume, né? É um líquido, volume. E minuto é tempo. Isso aqui é o basicão que a gente tem que fazer. E depois, Luan? Depois você vê que a taxa é Y. Então ele quer Y é igual. Porque ele quer Y. Então, ele quer a taxa. Então a taxa é Y. Tá, ó. Y é a taxa de gotejamento. Beleza. Só que ele quer, então, em gotas por minuto. Eu vou ver quem tem volume, porque ele quer volume por minuto, ou ele quer volume por tempo, certo? E depois eu boto esse volume em gotas e esse tempo em minutos. Tranquilo isso? Então, olha só. A taxa, desenhei aqui, escrevi aqui, é Y. E depois ele quer o quê? Gotas por minuto. Mas eu sei que gotas é volume e tempo, e minuto é tempo. Então, primeiro eu vou fazer volume por tempo. Depois eu passo o volume para gotas e o tempo para minuto. Tudo bem? Então, olha só. Volume. Quem é o volume? X é o volume total. Então, o que vai em cima é X, porque X é o volume. E tempo vai embaixo, porque aqui, ó, minuto é tempo, né? E tempo vai aqui, ó, T é o tempo. Agora nós vamos transformar volume, que é X, em gota, porque ele fala que 1 mililitro equivale a 25 gotas.
Pessoal, se 1 mililitro, que é pela sigla ml, equivale a 25 gotas, um total aqui, que é X, que é o volume total, volume embaixo de volume, vai dar quantas gotas aqui que eu tenho que colocar aqui em cima? Não é X que eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar o quê? Em gotas. X é volume, eu tenho que colocar o volume em gotas. Aí eu fiz isso para colocar o volume em gotas. Certo? Porque ele diz que 1 mililitro equivale a 25 gotas. Então X dá quantas? Né? É só cruzar. Q vezes 1 é Q é igual a 25x. Então aqui em cima não é X, é 25x. E bem tranquilo, se o tempo ele fala que é em horas, eu botei T aqui e T está em horas. Como é que eu passo horas para minuto? É só multiplicar por 60. E aí a gente vai ter aqui a resposta. Eu vou dividir em cima por 5, que vai dar 5. E 60 por 5 é 12, vai ficar 5x, ó, sobre 12t. Opa, 12t. Onde que tem y igual a 5x sobre 12t? É a letra C. Tranquilo? Então, vamos na letra C e vamos marcar. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó. Vamos fazer essa questão 4 de análise combinatória. Ó, o reticulado a seguir representa as quadras de parte de uma cidade onde não há vias de mão única. Uma viatura de combate a incêndios deve deslocar-se rapidamente do ponto A, sua base, né, ou seja, lá onde fica, né, os bombeiros, e até o ponto B, ou seja, deslocar do ponto A ao ponto B, local de uma ocorrência ser atendida. Supondo que a viatura cumpra o menor percurso possível, o número de formas como isso pode ser feito é igual a quanto? Pessoal, essa aqui é uma questão clássica, já caiu na UERJ em outros anos, tudo bem? Então, assim, é clássico, uma questão de combinatória que dentro de combinatória se chama permutação com repetição. Isso aqui qualquer livro do mais básico tem questões do tipo, tranquilo? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A viatura, ela pode se deslocar do ponto A, ela tem que se deslocar do ponto A ao ponto B. Quantas vezes ela se desloca para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode colocar qualquer caminho, qualquer trajetória que ele vai sempre andar 10 para a direita. Então vai ficar direita, 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 direita. E assim vai 10 vezes, né? Direita, direita, direita. E para baixo, quanto que ele anda? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo e para baixo. Aí só fazer uma permutação com repetição. Como assim, Luan? Ó, permutação. Olha só, quantas vezes ele vai para a direita? 10. Quantas vezes ele vai para baixo? 5. Tá? Quantos elementos eu tenho aqui, ó? Então, ó, quantos elementos eu tenho ali, então? Então, agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá. Uma permutação, como eu estava dizendo, com repetição. Então, tem quantos elementos aqui? 15, né? D 10 vezes e B 5 vezes. Ou seja, tem 15 elementos. E quantos se repetem? O D se repete 10 vezes e o B se repete 5 vezes. Acabou. Beleza? Deixa eu só anotar aqui. Ó, vai ficar assim, ó, 15 fatorial dividido por quem repete, ou seja, por quem está repetindo, ou seja, D 10 vezes, ó, que multiplica 5 fatorial, que é o B que repete 5 vezes. Então, olha só, isso aqui vai ser igual ao quê? O que eu vou ter que fazer? Eu vou descer esse 15 fatorial, ó, até o maior. Então, olha só. Vamos lá. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. E aqui embaixo tem o 10 fatorial.
E 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Tudo multiplicação, ó. Tá vendo? Tudo multiplicação. Então, olha só. Esse 10 fatorial corta com esse 10 fatorial. 3. Ó, esse 5 vezes 3 é 15. Vai cortar com esse 15. Esse 2 com esse... Vamos lá. Esse 2 com esse 4 é 8, né? Vamos ver outra aqui. Esse 12 eu posso dividir por 4, que vai dar 3. E esse 14 aqui, ó, eu posso dividir por 2, que vai dar 7. Então, lá em cima fica 3 vezes 7, que é 21. Vamos lá? Lá em cima, né? Vai ficar assim, ó. 3 vezes 7, que é 21. Vezes 13 vezes 11. Quanto que fica essa conta, né? Vamos ver aqui, ó. 21 vezes 13 vezes 11 dá 3.003. Então, aqui, ó. 3.003. 3.003, pessoal, tá na letra E. Tranquilo? Então, questão de análise combinatória clássica de permutação com repetição. Vamos passar aqui, ó. Vamos fazer essa questão aqui de análise combinatória também, ó. Esse é um assunto que cai bastante na prova do CFO e qualquer outro tipo de prova que você for fazer, tem análise combinatória com certeza. Então, olha só, para homenagear a sua amada, o marido pretende confeccionar a placa do carro com as iniciais do nome da esposa. E o último algarismo da placa sendo o número primo. Então, olha só o que ele fala, ó. O último algarismo da placa sendo um número primo. Tranquilo? O que é o número primo? É aquele que tem o quê? Como divisor 1 e ele mesmo. Então, como ó, o último algarismo. Primeiro vamos saber o que é o algarismo. Ó, algarismo, tá vendo? O que é um algarismo? É de 0 até 9. Ó. Vamos colocar algarismo é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, Luan, como assim? E depois do 9, o 10, o 11? Aí não é algarismo, aí é número. Tem uma diferença entre número e algarismo, tá? Número é de 10 em diante. Algarismo é de 0 a 9. Tranquilo? E dentre esses algarismos aqui, quais deles são primos? Porque ele fala assim, ó, o último algarismo da placa sendo o número primo. Pessoal, o 2 é primo, é o único número primo e par, certo? O 3, o 5, o 7. Então eu tenho 4 números primos, tá? Que tem como divisor 1 e ele mesmo. São 4 algarismos primos, para ser mais exato, tudo bem? Tá, olha só, sabendo que as iniciais da esposa é LAM, L-A-M, né? E que na placa elas vão aparecer exatamente nesta ordem, e ainda que a placa do carro é composta por 3 letras, então a placa do carro, pessoal, ó, vamos lá. A placa do carro aqui, ó, 3 letras. 1, 2, 3. 3 letras. Seguida de 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Tá? E essas letras tem que ser a LAM aqui, ó. Tem que ser L-A-M. A minha pergunta é, se tem que ser nessa ordem L, A, M, quantas possibilidades eu tenho para escolher a letra L no alfabeto? Uma só. Você não pode escolher L e depois você escolher L de novo. Só tem uma letra L no alfabeto. Não tem, no alfabeto não repete a letra L mais de uma vez. É só uma vez que tem essa letra. Não, quer dizer, o alfabeto não repete a letra L e nem nenhuma letra. Beleza? Então eu só tenho uma possibilidade para a letra L estar aqui. E para a letra A, conforme a L também, só tem uma possibilidade. Você não tem um alfabeto A, B, C que vai fazer A, vai repetir assim? Não tem, né? Então é uma possibilidade para a letra A estar aqui,
Você só pode escolher uma letra A. Tá? E a letra M lá também, só tem uma possibilidade para a letra M. Não tem um alfabeto que tem M, 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 M. Que alfabeto é esse, filho? Tá no Brasil ou tá em Marte? Tranquilo? Brincadeira aqui. Então, olha só. E para as próximas etapas ali, né? Dos algarismos. Vamos abordar aqui, ó, porque olha só, é composta por 3 letras do alfabeto, seguidas de 4 algarismos. Beleza, então eu não posso pegar número, eu tenho que pegar algarismo, eu tenho que pegar de 0 a 9. Mas eu sei que no final, lá sublinhado, lá no texto, lá em cima, está escrito o último algarismo da placa sendo um número primo. Se eu sei que o último aqui tem que ser um número primo, só pode entrar aqui ou 2, ou 3, ou 5, ou 7. Ah, Luan, por isso que aqui então tem 4 possibilidades, né? Isso, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 5 e o 7. Um desses aqui, né? É um desses, não são todos que você vai colocar de uma vez. É um por vez, né, Luan? Isso, um por vez. Tá. E quantos que sobram para eu colocar aqui, se na questão ele não falou nada que tem que ser diferente? Se ele não falou que tem que ser diferente, pode repetir. Ora, quantos algarismos eu tenho aqui? 10. Então aqui pode ser 10, aqui pode ser 10 e aqui pode ser 10. Pelo princípio multiplicativo, se eu tenho que ter a letra L aqui, e a letra A aqui, e a letra M aqui, e 10 algarismos como possibilidade para o primeiro e 10 para o segundo, tudo E, né? É multiplicação. Vamos lá, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 4, né? É 4.000, tá? 4.000 o quê? 4.000 formas, né, de fazer essas placas, tudo bem? Então, 4.000 placas aqui, ó. Isso está na letra D, ó. Tranquilo? Letra D aí de Dinamarca. Vamos seguir? Ó, essa é uma questão muito boa. Ó, vamos fazer aqui a questão 6, né? Vai ser o seguinte. Na figura anterior, sabendo-se que a área do triângulo ABC independe do tamanho do lado do quadrado, que contém o ponto C, conclui-se que a área desse triângulo é igual a... Então, pessoal, se você tentar fazer essa área aí desse triângulo por base vezes altura, por Heron, por ABC no θ sobre 2, por geometria analítica, por qualquer outra maneira de se calcular uma área de um triângulo, você ainda não consegue, porque não tem informações suficientes para fazer isso. Então, como que a gente vai calcular a área desse triângulo? Vamos fazer a área dos dois quadrados. Vou repetir. Vamos fazer a área dos dois quadrados e retirar o entorno dessa área aí desse triângulo. Ou seja, eu vou fazer a área desse quadrado mais a área desse quadrado todo e depois eu vou retirar só essas partes aqui em volta. Porque se eu fizer a área dos dois quadrados e depois vir e retirar só essas partes aqui em volta, né, ao entorno, ó, tô retirando, vai deixar só o triângulo. Entende? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a área dos dois quadrados e vou começar a retirar essa área ao entorno. Essa daqui, mas eu vou tirar também esse pedacinho. Imagina se eu estivesse recortando isso que eu estou pintando. E vou tirar também esse pedacinho aqui. Tá vendo? Vai tirar todos esses pedacinhos, né, Lan? Isso. Se eu fizer a área dos dois quadrados e tirar tudo que eu pintei, vai ficar só o triângulo. Ah, Lan, mas eu não tenho informação. Tem. Para fazer isso tem. Porque se essas duas figuras aqui, ó, que eu estou pintando, esse e mais esse são quadrados, pô, fica tranquilo, porque essa base aqui vai ser 1. Toda essa base eu não tenho, né? Mas eu posso chamar de x. Se aqui é x, isso aqui é um quadrado. Tá vendo? É um quadrado. Aqui também é x. Aqui também é x. Aí eu pergunto, qual é esse pedacinho aqui, ó? Olha, é tudo que é x e tira 1. Se eu pegar tudo isso aqui
e tirar essa parte aqui, vai ficar só essa daqui. Beleza? Então essa pedacinho aqui, esse pedacinho aqui que eu estou marcando é o quê? X menos 1. Tranquilo? Tá, então faz a área dos dois quadrados, que é 1 base aqui, né? 1 vezes 1, ou lado ao quadrado. Vai ficar 1 vezes 1, que é 1, mais a área do segundo quadrado, x ao quadrado. E disso você vai retirar a área ao entorno. Menos, vamos começar a tirar a área ao entorno. Tira essa área desse triângulo vermelho aqui que eu pintei, que a base é 1 mais x. A base é 1 mais x. Vamos lá, base daquele triângulo vermelho ali. Vamos botar assim, ó, a área do triângulo vermelho. A área do triângulo vermelho. Vai ficar a base, que é 1 mais x, vezes a altura, que é x. E eu vou dividir isso aqui, ó, por 2. Né? Base vezes altura por 2. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. X vezes 1, ó, matemática básica. Hein? X vezes 1 é x. X vezes x é x ao quadrado. E eu divido isso por 2. Tranquilo, vai ficar aqui, ó, x. E eu vou fazer a área do triângulo azul, né? Vamos lá, área. Base é x. A altura é x menos 1. E eu vou dividir isso por 2. Ó. Tá vendo? Faz a distributiva, pessoal. Matemática básica, tranquilo. Vai ficar x ao quadrado menos x sobre 2. Então, mais aqui, né? Repara que eu estou retirando tudo que está dentro do parênteses, que eu estou colocando aqui. E falta a área em verde, que é 1 vezes 1, dá 1 sobre 2. 1 sobre 2, né? Ó. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 1 mais x ao quadrado menos a parêntese. Todo mundo sobre 2, né? Porque tá todo mundo com o denominador 2. Vai ficar x mais x ao quadrado mais x ao quadrado menos x mais 1. Certo? Então vai ficar 1 mais x ao quadrado menos, ó, aí parênteses, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. X vai embora com menos x e sobra 1 ali. Aí você vai dividir isso aqui por 2. Aí fica o seguinte, ó, 1 mais x ao quadrado menos, ó, o que é que eu vou fazer? O 2, ele vai dividir tanto 2x ao quadrado quanto 1, né? Então vai ficar menos 2x ao quadrado sobre 2. O menos troca o sinal de todo mundo que está lá dentro do parênteses, né? Vai ficar menos 1 sobre 2. Eu dividi tanto 2x ao quadrado, pessoal, por 2 quanto 1. Você pode fazer isso? Pode. E agora é conta, né? Sem mistério aqui. Essa continha, vamos lá. Então vai ficar aqui, ó, 1. Ó, 2 corta com 2, então fica menos x ao quadrado. Menos 1 sobre 2. Aqui, ó, x ao quadrado corta com menos x ao quadrado. X ao quadrado corta com menos x ao quadrado. Fica 1 menos 1 sobre 2, que é, ó, que tem como gabarito 1 meio. Aqui, ó, 1 sobre 2, tá? Então, olha só, desce aqui, ó, e vê que é a letra D de Dinamarca. Beleza? Então é isso. Questão 6 é isso. Vamos seguir, ó. Vamos fazer essa daqui, ó. Essa questão 7. Vamos lá. Ó, a altura original de um bloco retangular de madeira
que era igual a 30 centímetros, teve que ser reduzida em 6 centímetros. 6 centímetros. Conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em centímetros. Sabe-se que a redução na medida da altura reduziu o volume original em 900. Desse modo, o volume do bloco passou a ser de... Pessoal, olha só. Se com a redução dessa altura, que é toda essa tarja aqui, tá vendo? Essa tarja, tá vendo? Se a redução dessa altura, que é toda essa tarja que pega, né? É todo esse volume de água que tem aqui, ou qualquer outro líquido que tem aí, reduziu aqui em 900 centímetros cúbicos, é porque essa tarja aqui tem 900 centímetros cúbicos. Certo? Se tirou aquela tarja, que é esse volume aqui, que está pontilhado, e deu 900, é porque aquela tarja é 900. Tranquilo? Então você sabe que aqui também é x, e sabe que aqui também é 10. Então é tranquilão calcular o volume dessa tarja aqui, desse pedacinho aqui, vamos dizer, aqui do cubo, né? Do cubo não, desse paralelepípedo aqui. Desse bloco retangular que parece um paralelepípedo retângulo em pé, né? Não deitado, em pé. Tá, então vou fazer o que? O volume é base, a área da base vezes a altura, ou multiplicar, né? Comprimento, largura e altura. Então fica aqui 900 é igual 10 vezes x vezes 6. Corta esse zerinho com esse zerinho, vai ficar que 6x é igual a 90. 90 é igual a 6x. Desce, vou só trocar de lado, x é igual a 90 sobre 6. Então isso aqui dá quanto? Divide em cima por 3, dá 30, embaixo por 3 dá 2, x é igual a 15. 15 centímetros. E aí você sabe que aqui é 15. Aí ele pergunta, desse modo o volume do bloco passou a ser... Ué, se reduziu isso aqui, é porque o volume agora é só essa parte daqui para baixo. Ó, a questão não é difícil, pessoal. Ó. Tá vendo aqui? Não, Luan, eu não enxergo. Que isso, rapaz. Isso aqui é, tá? Fica tranquilo. Ó. Vou pontilhar aqui. E ele vai, né? Isso aqui, ó. É só essa partezinha. Então vamos colocar aqui assim, ó. Aqui tem que ser profissa. Ó. Tá vendo? Mais ou menos um desenho. Aqui também descendo. Tá? Só tem isso de volume. Tranquilo? Que é essa parte aqui que eu já coloquei pra vocês. Tá, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu só frisar aqui. Beleza? Naquela partezinha de cima reduziu. Não tem mais, né? Desceu o nível, então não tem mais aquela tarjazinha lá de cima, aquele pedacinho lá de cima. De volume, né? Agora só tem isso aqui. E isso aqui é o quê? É 10 vezes 15 vezes essa altura aqui, ó. Quanto que é essa altura daqui pra cá? Quanto que é? É 30, que é tudo. Tudo é 30. Menos 6. 30 menos 6 dá quanto? 24. Então o volume passou a ser o quê? Passou a ser 10 vezes 15 vezes 24. Que aqui no Rio, né? Que isso? Ó, 10 vezes 15 vezes 24. Dá 3.600. Ó, 3.600. Se você... Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. É centímetros ao cubo. Tranquilo? Vamos ver onde está isso? Letra D de Dinamarca. Ó. De Dinamarca. Beleza? Então vamos seguir. A8 aqui já foi feito, né? Na próxima... No outro vídeo que eu enviei. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas resoluções tenham ajudado vocês. Beleza? Bons estudos aí.